Oi, gente! Boa tarde, tudo bem? Hoje nós vamos começar a série de palestras, a série de assuntos Chá com a Sol. Então, quero começar aqui, 5 horas pontualmente, começando os nossos bate-papos, os nossos encontros. Só ajustar aqui o celular, ajustar a luminosidade pra gente começar aqui. Vamos ver quem vai entrar para assistir esse conteúdo que hoje tá bem bacana. Então, por que que eu escolhi fazer esses encontros de quinta-feira, às 5 horas da tarde? Todo mundo fala de vários assuntos, a gente fica sobrecarregado de tanta informação que a gente tem aqui na internet. Até eu tenho horas que fico surtada de tantos encontros. Então a proposta é fazer pelo menos um encontro por semana para que a gente possa falar sobre assuntos de várias abordagens que sejam interessantes para todos aqui. E aí, então, por que eu escolhi esse? Eu adoro o horário da tarde, horário de 5 horas. Eu nasci nesse horário, eu nasci numa quinta-feira, a minha mãe disse que é entre 4h30 e 5 horas, então é um horário de nascer um projeto novo, já que eu nasci nesse horário, eu sou apaixonada por fim de tarde, então boa tarde para todo mundo que está chegando. E eu não sei vocês, mas eu já preparei meu chazinho aqui, ó, até a caneca é temática, ó, que é um chinesinho aqui, eles estão tomando chá, aqui não dá para ver direito aqui. Alane, oi Lane! Tá me ouvindo? Oi, Que bom! Seja bem-vinda! tô te Obrigada! ouvindo. Então eu tô falando pessoa que entrou aqui, ó. Ó, até tô com a minha caneca temática, ó. Tem o chinesinho, ó. Tem a mesa, eles estão tomando chá. Aqui não dá pra ver direito. E até o bolinho meu é temático, ó, de chinês também, ó. Então é o bambuzinho. Então eu fiz um chazinho, fiz um chá de cidreira, que é para acalmar os ânimos, acalmar as emoções. Então eu fiz um chá de cidreira. Aí cada um toma o chá que quiser, é só uma, uma ideia, né? Uma sugestão, porque a cidreira ela ajuda a acalmar a mente, ajuda a melhorar o sono. Também pode fazer um chá para quem quiser e colocar, fazer uma forma de escaldapé, que também acalma a mente. Então, o meu chazinho já tá aqui pra gente Bom, tomar. E obrigada, Lani, por você ter aceitado. Ai, menina. tô tão feliz de participar. Eu que tô feliz aqui de estar recebendo você aqui para esse chá da tarde. Agora só pode ser assim, né? Só virtual. Café, chá, encontro com as amigas. Só pode ser assim, né? E eu tava falando pro pessoal aqui antes de você chegar e falando para você dessa proposta, né, dos encontros da tarde. Então, a noite sempre tá tão cheio de coisa. Ah, meu amigo, oi, Harry! Tem um homem aqui, normalmente nunca vem homem nas minhas lives. A maioria é mulherada. E aí eu escolhi fazer esse chá da tarde porque muda um pouco, a gente bate mais papo com as pessoas, em vez disso a gente só. Às vezes eu assisto algumas lives que as pessoas só elas falam, elas não interagem. Então você fica ali só como mais um espectador diante de uma TV. E a proposta não é essa, né? A proposta é a gente conversar, bater Bate-papo, papo, né? dar risada, interagir, tomar o chá, tomar um chazinho da tarde. Pelo menos aqui em São Paulo hoje o tempo tá mais fresco. Tá bom para tomar um chá, tomar um café. E nós vamos bater um papo hoje, a gente vai falar, né, do meu assunto que eu abordo bastante, que é da medicina chinesa. E a Lani é uma psicóloga, uma terapeuta, uma fofa, que a gente se encontrou na internet, a gente só se conhece virtual, né, Lani? E a Lani vai falar um pouco do trabalho dela sobre a escrita terapêutica, o quanto que essa questão de escrever e de pintar é tão milenar num bate-papo que a gente estava tendo. Que na medicina chinesa, os chineses antigamente, eles inclusive incentivavam as pessoas a escreverem. Eu queria que você falasse um pouquinho aí do seu trabalho, para quem está chegando aí que ainda não te conhece. Então, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos aqui a esse chá, né? Na verdade, eu tô aqui com minha garrafinha de água, não deu tempo de fazer o chá. E
E aí também é muito quente, né? Exatamente. Mas quem puder aí ter uma boa xícara de chá, se aconchegue aqui com a gente. A gente vai ter, na verdade, um bate-papo, né? Não é nada muito teórico, são apenas experiências, né? Vivências. Bom, para quem não me conhece, eu sou Alane, eu sou terapeuta, psicanalista clínica. Já atuo há bastante tempo. Na verdade, eu venho lá do mundo corporativo. Eu trabalhei por mais de 20 anos no mundo corporativo e só depois de uma jornada é que eu pude me permitir o autoconhecimento. E aí comecei a fazer uma caminhada em busca de um propósito que me fizesse pulsar o coração assim de uma maneira diferente, né? Então, agora eu fazendo o que eu faço, né? Eu amo o que eu faço, eu me sinto plena. E outro dia eu estava conversando com a Sol, né? E a gente agora nessa fase, né? Dos 40, né? Onde eu quarentei, eu me identifico muito com a proposta da Sol. Eu sei que a gente tem muitas figurinhas para trocar, né? E sobre a escrita ela já me acompanha desde muito cedo, né? Na verdade, desde criança eu já gostava de pegar o meu caderninho, de fazer os meus rabiscos, de desenhar. Quando não tinha possibilidade de ter um caderno, eu mesma pegava as folhas, dobrava, grampeava ali, já fazia uma capa improvisada e sempre recorria à escrita, né? Principalmente na fase da adolescência, né? Quem não lembra daquela fase da coleção de papéis de cartas? Ai, que delícia, era ter diário, né? Era papel de carta, ainda tinha cheiro. Papel de carta, canetinha perfumada. Eu lembro que, acho que era no meu ginásio, na época chamava colegial, né? Eu acho que por volta do sexto, sétimo ano, a gente fazia uns cadernos de perguntas e respostas. Cada página tinha uma pergunta. E aí esse caderno ele saía na mão de todo mundo e todo mundo respondia. Era como se fosse algumas enquetes. Era a forma que a gente tinha de interagir, né, com outros pré-adolescentes na época. E, poxa, aquilo encantava a gente, né? Era um momento que a gente estava desabrochando. E a escrita também fez parte em outros momentos da vida, como, por exemplo, na minha maternidade. Na maternidade, desde o início, eu sempre costumava escrever, falar como que eu estava me sentindo emocionalmente, as transformações do meu corpo, as minhas inquietações, os meus medos, minhas inseguranças. E eu sempre senti que isso acabava sendo um alívio, né? Um alívio emocional, muitas vezes. Senti aquela sensação de se esvaziar mesmo, né? Das angústias, enfim. E também em momentos onde a gente poderia celebrar coisas, né? Fazendo poemas, escrevendo músicas, fazendo também colagens, que hoje é muito comum nos bullet journals, né? Que hoje está bem em evidência, onde você pode usar toda a sua criatividade. E, bom, após o nascimento da filha, aí tem aquele ano básico, onde as mamães acompanham todos os primeiros passos, anotando também o desenvolvimento dos filhos, né? Observando todos esses movimentos e também o movimento de várias outras pessoas também que se identificam com a escrita, entrando também para o mundo da terapia, né, como psicanalista, eu sempre investi muito em jogos. Então, eu acredito que nós temos essa curiosidade, né, pelos games.
para estar colocando a criatividade de alguma forma, vivenciar o lúdico. Então, através disso, também passei a utilizar com os meus clientes e pacientes no consultório, e assim foi me despertando várias coisas. Então, E a é muito escrita, interessante essa coisa que você está falando quando a gente era adolescente. Eu lembro quando eu tinha 15 anos, isso há muitos anos atrás, tinha um diário que a gente dava para as amigas, para elas escreverem ali, né, o que que elas, uma mensagem para a gente, tinha aquelas cartas de papel perfumado, né? Eu lembro que tinha uma época que era uma coleção da Moranguinho, e você escrevia. Aquilo sempre foi muito terapêutico. E eu tinha esse hábito muito de escrever, na verdade, como um diário, no sentido de extravasar o que eu estava sentindo, porque às vezes não tinha com quem conversar, e eu escrevia muito. E aquilo trazia um alívio muito grande para mim. Aí depois a gente vai crescendo, vai ficando adulto, acha dona da razão. Acho que a conexão com a. Ah, voltou. Sua conexão acho que tinha caído. E aí eu começava a escrever e aquilo sempre foi muito bom para mim. Era uma maneira de, quando adolescente, escrever, porque às vezes não tinha amiga para contar, e eram coisas tão íntimas que a gente tem nessa faixa etária, né? A gente está saindo lá de ser uma criança para a gente ir para a fase de adolescente. Adolescente é meio perdido, não é nem criança, nem adulto, é uma fase bem complicada. E eu escrevia, eu lembro que meu diário nem dava mais, eu tinha caderno mesmo, aqueles cadernos de falar que era caderno grande, universitário, e eu escrevia. Quando eu entrei na faculdade, eu entrei na faculdade muito jovem, eu tinha 17 anos. E eu comecei a contar para as minhas amigas que eu escrevia. Qual que era a resposta que eu tinha? Ah, mas isso é coisa de criança, agora você já está na faculdade, você vai ficar perdendo tempo aí com diário, com não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu lembro que no meu primeiro dia ano de faculdade eu ainda escrevi. Eu fiz 18, você acha que é dona da razão, e eu perdi isso. Isso ficou perdido na minha vida. E eu voltei a escrever, acho que em 2011, né? Passei por alguns problemas pessoais muito intensos e eu comecei a escrever de novo. E isso para mim traz, hoje ainda traz esse alívio que a gente está falando, né? Parece que às vezes você não tem com quem conversar, você coloca isso no papel. E parece que o papel te responde. É uma coisa impressionante. Quem tem esse hábito sabe do que eu tô falando. Parece coisa de maluco. Parece que você está conversando com o papel e o papel te responde. Então é muito gratificante, é muito terapêutico, é uma maneira da gente extravasar. Então, nesse momento que a gente está em casa, que a gente está de quarentena, às vezes não tem como ir no psicólogo por diversos motivos, às vezes não tem como ir, às vezes a grana tá curta e aí quer cortar. Uma dica é essa, né, Lani? Essa parte lúdica de escrever, de pintar, de tudo isso, não é? exatamente. Na prática, né, eu comecei a observar que determinadas pessoas, elas têm uma facilidade de, de se expressar verbalmente, né? E a gente sabe que muitas vezes, por essa questão do julgamento, principalmente essas pessoas que são mais retraídas, né, que têm a característica de serem tímidas, né? Então, às vezes, de acordo com as experiências que elas vão vivendo, se essas experiências não forem bem vivenciadas e de repente fica algum tipo de transtorno, de trauma, a cada vez que algo se repete e que isso reflete negativamente nela, cada vez ela vai se retraindo mais. Então a pessoa ela vai começando a calar, né? Então tem pessoas que vão perdendo a voz, né? Não conseguem. E aí isso gera muitas angústias, né? Então, observando alguns pacientes, né? No menor sinal que eu identifique que esse paciente ele faz um link, uma ponte com a escrita, que há essa possibilidade, até mesmo na própria anamnese, eu já deixo uma perguntinha reservada para saber se a pessoa, em algum momento da vida, já se utilizou da escrita como uma forma de alívio emocional. Então, aí eu já dou uma investigada para saber se em algum momento vai ser possível eu utilizar a escrita com essa pessoa. E muitas Alguém aqui vezes colocou que fazia isso, só não sei quem aqui colocou.
que escrevia. Eu perdi aqui que a mensagem subiu. É, Aí eu queria que o pessoal que está assistindo colocasse se as pessoas escreviam, né? Principalmente mulher, né, que tem mais esse hábito, homem não tem, de escrever, se já escreviam, se escrevem, qual que é a sensação. Eu queria que vocês ó, interagissem com a gente, não é para ficar só eu e a Lani falando aqui, não, gente. Eu quero que vocês curiosamente, participem aqui. Ó. A proposta é a gente curiosamente, conversar. então, curiosamente, essa história de que homem não escreve, há um engano aí. Porque Veja acho que é só, mais da mulher, não é? Pelo que eu vejo dos pacientes que eu tenho, a maioria é mulher, sabia? Ó, o que que acontece? a Regina colocou, ó, eu escrevia muito, é isso aí. O que que acontece com os homens? Os homens, A Mari também colocou, eu fazia diário na adolescência, olha que bacana, ó. É isso então, aí. pelo viés da psicanálise, os homens, é, eles sofrem uma castração muito novos, muito jovens, né? Até porque, assim, de acordo com a nossa cultura, o homem, ele sempre, homem não pode chorar. Se chorar, o papai vai lá e fala: não, o homem não É fraca, é chora, fraqueza, homem não não pode chorar, né? chora. Homem Ó, a tem que Rita ser também tá colocando aqui, ó, que fazia diário na adolescência. É, muito legal. fortão. Então, o homem, ele perde um pouco da afetividade na infância. E as mulheres, elas são cada vez mais incentivadas, motivadas a serem mais femininas, a viver as suas emoções, a chorar. Então, nós mulheres experimentamos com muita facilidade as nossas emoções. Já os homens, por conta dessa cultura, né, esse padrão que nós vivemos. Então, o homem, ele retrai essas emoções. Então, eles, na vida adulta, eles têm uma dificuldade, que é por isso que as mulheres, elas enlouquecem quando falam assim, meu Deus, eu queria saber o que que o meu marido pensa, o que que o meu namorado, onde é que ele anda com a cabeça, porque parece que a cabeça do homem, por ele ser mais prático, há várias gavetas, né? Tem um cantinho para o futebol, para a cerveja, enfim, é tudo muito compartimentado e a gente não sabe onde a gente fica, né? Qual é o compartimento, parece até que tem um horário certo. Então, eles são muito práticos. Porém, como o homem muitas vezes tem essa dificuldade de falar de emoção e de sentimentos, eles acabam muitas. A conexão da Lani hoje tá bem, bem complicada. Mas é interessante isso que ela está falando, porque assim, no consultório eu proponho para as pessoas escreverem. Quem está aqui, acho que é a Rosa que está aqui, se não me engano, ela é uma paciente minha muito querida, e eu fiz essa proposta para ela escrever. Se ela tiver aqui ainda, eu queria que quiser, claro, é, a conexão com a Lani caiu. Colocasse aqui essa questão da escrita. Porque assim, a gente, quando começa a escrever, a gente começa a extravasar muita coisa que a gente fica guardada e que às vezes a gente não tem como colocar isso para fora. E é muito curioso, quando eu comecei a estudar a medicina chinesa, eu descobri que um tempo, há muitos anos atrás, né, não tinha essa questão do psicólogo que nós temos hoje. Então, eu vou no psicólogo, eu vou falar coisas que estão internamente me incomodando. Deixa eu ver se eu consigo conectá-la aqui de novo. E eles não tinham esse hábito de falar, como nós falamos, que para eles aquilo era feio, era uma falta de até de educação. Você numa pessoa estranha, que você nunca tinha visto, e você falar para ela de coisas muito íntimas. Voltei. Então, eu estou comentando aqui com o pessoal, Lani, quando você estava fora, né? Essa importância da escrita pela visão dos chineses também. Só vou terminar aqui para você concluir lá o seu assunto. E aí, o que eles faziam? Eles não tinham os psicólogos. Então, como que eu vou colocar então para fora tudo isso que eu estou sentindo? Meus medos, minha raiva, minha tristeza, minha aflição. Então, tudo que fica aqui que eu não consigo dar vazão. Então, essa maneira de eles não explodirem, não ficarem malucos, era essa maneira de escrever, que nem a Rosa está colocando aqui, ó.
que o de caderno que eu dei para ela já acabou. É um tipo de um diário mesmo, que é essa proposta também que eu coloco para as pessoas. Então, ele já incentivava isso, ó, há milhares e milhares de anos. Então, perdeu um pouco. Então, eu acho bacana esse trabalho que você incentiva, que você tem, de incentivarem as pessoas a escrever. Quando eu comecei a escrever, né, de acordo com essa filosofia dos chineses, que existe uma técnica que eles colocam para você escrever, que também escrever também tem uma técnica que vai ajudar mais ainda. Nossa, tem vezes que parece que quando eu escrevo, que eu ponho um ponto final, parece que o problema se dissolveu, assim, parece meio que um passe de mágica. Quando eu comecei a fazer, eu falei, não, isso é mentira, assim, não deve ser. Aí teve um dia que eu sentei, eu tava com uma coisa que estava me angustiando muito. Eu sentei, eu fiquei acho que 2 horas escrevendo. E perdi a noção do tempo. Então eu sentei e fui escrevendo, mas foi tão prazeroso, quanto mais escrevia daquilo que estava me incomodando, mais eu queria escrever. Quanto mais eu escrevia, mais aquilo ia saindo, mas não no sentido de ser ruim, no sentido de ia me dando calma. Eu falei, nossa, gente, uma ferramenta simples. Você precisa de quê, fisicamente? Um papel e uma caneta. Um papel, um lápis, sei lá. Precisa sentar, você precisa estar focado ali, você precisa... Na medicina chinesa, eles falam que a gente tem 5 aspectos psíquicos que se relacionam aos nossos órgãos. Quando a gente está escrevendo, a gente usa todos esses nossos aspectos psíquicos. Você precisa ir para o momento do passado, contextualizar o momento do presente, você precisa estar focado, você precisa ter uma força de vontade para estar ali, você precisa ter discernimento das etapas, dos acontecimentos e colocar aqui no papel. Então, é uma coisa muito simples, mas que tem um resultado fantástico, né, Lani? Você que também trabalha mais com isso. Isso. Então, tá dando para ouvir? Tá, a sua conexão tá falhando um pouco, mas dá. Agora caiu de novo. Tá dando para ouvir? A sua conexão tá falhando. Tem hora que vai, tem hora que volta. Mas vai falando aí que a gente vai te ouvindo. Mas a internet, porque acho que na semana passada eu também estava fazendo uma live compartilhada no sábado. A minha conexão estava ruim. Eu não sei se é porque quando é compartilhado, usa mais de internet, não sei qual que é que o Instagram está colocando, porque o que eu percebo quando as lives são compartilhadas, a conexão com a... falando enquanto a Lani caiu de novo. Enquanto a Lani... Então, qual que é a proposta dessa para quem nunca escreveu, para quem já escreveu, como a Rosa colocou aqui, que o caderno que eu dei para ela virou um diário, e é para isso mesmo. É para a gente extravasar o que muitas vezes a gente não consegue. Então, a gente estando em casa agora, né, nesse confinamento, com a nossa família, com as pessoas que a gente convive, mesmo para quem mora sozinho, às vezes a gente fica tão angustiado e não tem com quem conversar. Então, agora você pode conversar com você mesmo. O universo, o planeta, ele está pedindo essa introspecção. Está pedindo que a gente fique conosco mesmo. Quantas vezes a gente não pediu isso? Eu precisava ficar mais tempo em casa. Eu precisava de mais tempo para mim. Eu não consigo ter tempo para... Deixa eu ver se eu consigo colocar ela aqui de novo. Vamos ver se ela volta. Não tinha tempo. Então agora tempo a gente tem. E tem bastante para a gente poder fazer, para poder fazer isso. Então, é que eu não peguei o meu caderno aqui para mostrar para vocês, mas a mulher, a gente também tem a mandala lunar, que eu sempre tenho falado aqui. E esses dias, inclusive, tem uma moça que estava assistindo uma das primeiras lives que eu fiz sobre essa importância do ciclo menstrual, da mulher fazer as anotações conforme o ciclo menstrual que ela tem, que a cada 4 semanas a gente muda de fase, cada semana do nosso ciclo, a gente tem um comportamento diferente. Ela nunca tinha ouvido falar. E ela falou, mas o que é essa tal de mandala lunar? E eu expliquei para ela, assim, de uma maneira bem simples, assim, coisa de uma frase. E onde eu compro? Eu falei, olha, você pode baixar, tem arquivo no PDF. E ontem, ela resolveu fazer o próprio caderno dela de mandala lunar. Ela mandou uma foto e ela me marcou ontem lá nos stories dela do Instagram. Eu fiquei super feliz, porque esses conteúdos que é passado aqui é para isso mesmo, para trazer informação,
para trazer coisas que são relevantes, que às vezes uma coisa que é tão simples, que eu já estou tão habituada a fazer, para quem não está habituado a fazer, pode ser uma inovação, que foi aconteceu com essa moça. Eu só não lembro do nome dela, sei que é a Ana. E ela falou, nossa, olha, depois da live que eu te assisti, você incentivando a minha própria mandala, bem bacana, porque essa é a proposta mesmo. Uma das informações que eu trago aqui, então eu quero que vocês interajam, que vocês perguntem, que vocês falem a respeito. Uma pena que a conexão com a Lani está caindo, porque ela tem um trabalho bem bacana com essa questão da escrita. Ela tem um projeto que chama-se Florescer, que ela tem cartas que são lúdicas para você jogar, que são setorizadas por relacionamento, por bem-estar, por várias questões. E quando a gente começou a conversar, a proposta da gente fazer esse encontro, fazer esse chá aqui, era esse, da gente incentivar você que está aqui assistindo a fazer essa questão da escrita, que é uma coisa simples, mas que ela tem muito, muito, muito fundamento. A mulher, a gente é incentivada lá desde a nossa adolescência a ter esse diário. As meninas de hoje, elas não têm muito mais essa iniciativa, não tem muito mais esse incentivo de você ter esse hábito de escrever. Mas as mães, por exemplo, que estão aqui, ou que têm filhas nessa fase, que têm sobrinhas, afilhadas, enfim, filha da sua amiga, neta, né? É importante passar esses conhecimentos adiante. Essa coisa que ficou tão perdida, que é uma coisa tão simples e que eu gosto bastante e que eu não faço todos os dias, porque não é todo dia que eu também tenho coisas para trabalhar, também não é todo dia que eu quero fazer isso. Mas quando eu faço, eu sento, eu escrevo, e aquilo é muito... traz um grande alívio. E aí, o que acontece? Nesse momento que a gente está nesse confinamento, às vezes a gente não tem com quem falar, com quem dividir as nossas angústias, às vezes, principalmente com as pessoas de casa. A gente vai conversar com os nossos sentimentos com o pessoal dentro de casa, né? O marido não vai querer te ouvir. Filho, né? Vai querer ficar lá no celular, vai ficar no joguinho, vai ficar no série, e parece que, principalmente a mulher, a gente vai ficando mais ansiosa, a gente tem essa tendência a ficar mais deprimida, por conta, como eu já falei, de cada semana do nosso ciclo menstrual, a gente tem um comportamento diferente. Então, quando você usa isso como uma ferramenta para você, já que a gente não pode sair de casa, a gente está confinado, às vezes não tem como ir no psicólogo, não dá para fazer uma consulta por via Skype, como fala? Uma consulta online. Deixa eu ver aqui. Não, a Lani não. Deixa eu ver se a Lani entrou de novo. Não. Então, o que acontece? Essa parte da escrita vira uma amiga nossa. Uma amiga muito íntima, porque você vai contar as suas questões para as pessoas e elas, às vezes a gente não confia muito direito. Então, a gente escrevendo, a gente acaba sendo a nossa melhor amiga e a gente tem uma ferramenta muito poderosa para nós, nesse momento, principalmente que às vezes, quando a gente ficava 2 meses atrás, que a gente ficava cansada, estressada, deprimida, ou por causa do trabalho, por questões nossas, por questões de casa, o que a gente normalmente fazia? Ou a gente ligava para uma amiga, ai amiga, vamos se encontrar, vamos dar uma volta, vamos no shopping, vamos no parque. Agora não tem mais parque, agora não tem mais shopping, agora não tem mais café com as amigas, presencial. Agora, às vezes, a sua amiga também está lá na mesma angústia que você. E, de repente, naquele momento que você quer, ela não pode te ouvir. Então, usar essa ferramenta da escrita é muito bacana, é muito legal. Deixa eu ver se tem alguém aqui que colocou. Ó. A Regina falou que é verdade. Deixa eu ver se tem aqui. A Mari falou. A Flávia. Estou escrevendo sempre que acontece algo que foge das minhas mãos. E responsabilidade. Como uma oração me faz super bem. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que escreveu. Eu escrevia muito na adolescência. E é isso. Ai, gente, é uma pena que a Lana não pôde continuar aqui com a gente, para a gente falar mais a respeito disso, dessa questão da escrita. A minha sugestão para quem está aqui, principalmente para as mulheres, você pode setorizar essa parte da escrita, que é a mandala lunar.
Então, o que é a mandala lunar para quem nunca ouviu falar, ou até mesmo para quem já conhece? É uma opção que a gente tem, é uma oportunidade, na verdade, de a gente se conectar conosco mesmo, de acordo com o nosso ciclo menstrual. Porque nós somos cíclicas, nós não somos lineares como os homens. Então, a gente tem essa ferramenta muito poderosa que a gente pode colocar isso a nosso favor. Então, como é que funciona a mandala lunar? Se você nunca ouviu falar, você pode procurar lá no Google mandala lunar. É um caderno, ele é físico para você escrever. Se não me engano, acho que tem arquivo em PDF que você consegue baixar. Se você não conseguir baixar, você pode fazer a sua própria. A primeira vez que eu fiz a minha, eu peguei um papel, cartão grande, fiz um círculo bem grande, dividi ele em 8, como se fosse 8 dias, dividi as 4 semanas, que cada semana são 7, então 28. Desses 28 que você tem, você separa por semana. Então, a semana que você está menstruada, a semana do pós-menstrual, a semana que você está na ovulação e a semana pré-menstrual. Cada dia dessas 4 semanas, a gente vai tendo sentimentos e emoções diferentes. Então, você pode ou escrever naquele dia, ou você pode fazer as suas legendas, pintar, por exemplo. Hoje estou me sentindo muito com raiva. Normalmente a gente associa a raiva com a cor vermelha. Hoje estou muito deprimida, então você pode colocar o preto. Enfim, você pode fazer a legenda que você quiser. E é muito bacana, depois quando você começa a escrever, no caso do ciclo menstrual, é você ver que os mesmos sentimentos, as mesmas emoções, elas tendem a se repetir em determinados períodos do mês. Como, por exemplo, o que para nós mulheres é muito mais intenso, é na semana pré-menstrual, que é a nossa TPM, por exemplo. Que é tudo muito mais intenso, a gente coloca, tudo fica muito mais aflorado, tudo ganha uma lupa. Então, se a gente está deprimida, a depressão ela tende a aumentar. Se a gente está com muita raiva, essa raiva tende a aumentar também. Então, é você começar a perceber determinadas situações na minha vida que se repetem, o que está querendo dizer aquilo? Então, quando você começa a ter esse mapa, né, que eu falo que é um mapa do tesouro, você usa isso como seu autoconhecimento. Alguém colocou aqui, ó. Depois desse bate-papo, eu quero recomeçar a escrever. Há muito tempo isso caiu no esquecimento. Obrigada. Rê, obrigada. Imagina, eu que agradeço o seu comentário. Então, você está vendo? Então, coisas que ficou lá, como eu falo, caiu no meu esquecimento. Então, você pode escrever o que você quiser. Eu gosto muito de escrever à noite. Porque depois que eu tomo meu banho, que eu escovei meus dentes, que eu já estou pronta para ir para a cama, então eu tenho esse hábito. E a Rosa, as que estão na menopausa, você pode escrever a mesma coisa. A mulher tem uma conexão muito forte com a lua, por conta do nosso ciclo menstrual, também ter essas fases de aparecer, de a gente sumir, de aparecer. Deixa eu ver, a Lana entrou de novo. Vamos ver se ela... Se agora a gente consegue falar com ela. Então, o que acontece? A mulher na menopausa pode escrever independente de ciclo menstrual. Então, hoje eu estou me sentindo mais alegre por aconteceu isso, isso e isso. Determinadas situações da minha vida que eu fico com mais raiva, que eu fico mais deprimida, é importante escrever também. Só estou finalizando um pensamento aqui. Comecei a falar sobre a mandala lunar para escrever. E aí me perguntaram sobre a menopausa. Então, a menopausa é fantástica. Eu acabei de lançar um curso, né? A Rosa perguntou sobre a menopausa, que chama-se a segunda primavera, porque é a época que a mulher ela pode germinar os seus sonhos, as suas ideias que ficaram lá atrás, por algum momento negligenciado. Então, a mulher tem essa oportunidade. E nesse curso que eu montei, tem explicando como a mulher na menopausa pode também fazer a sua mandala lunar. De acordo, não só aquela mulher não vai ter mais essa lua interna, que é o nosso ciclo menstrual, mas ela pode se guiar pela lua. Por exemplo, agora nós estamos entrando na lua minguante. O que significa essa lua minguante no céu? Significa que é para eu deixar ir, para morrer o que não me serve mais, porque daqui 7 dias começa um ciclo novo, que é a lua nova. Então, deixar ir o que não me serve mais, meus medos, as minhas angústias. O que a mulher, quando menstrua, ela tem essa probabilidade, ela tem essa chance, através do ciclo menstrual,
Então, a Rosa que perguntou sobre a escrita da mulher na menopausa, se você não quiser se guiar pela lua, você pode escrever diariamente coisas que te angustiam, que você começa a ter um mapa de situações que acabam se repetindo na sua vida e que a gente, no piloto automático, sem essa questão do autoconhecimento, a gente vai agindo por impulso e a vida vai indo quando você vê, você está sempre repetindo o mesmo padrão. Então, quando a gente escreve, você consegue ver que padrão de pensamento que eu tenho, que emoções que sempre estão indo e voltando na minha vida. Eu espero ter respondido aqui. Você quer colocar alguma coisa sobre isso, Lani? Dessas questões de a gente escrever e a gente perceber que sempre tem uma emoção, uma situação que ela fica se repetindo e quando você começa, pelo menos acontece isso comigo. Quando eu começo a escrever, eu falo, gente, olha, nessa situação eu já estou melhorando, mas ainda tem alguma coisa que vira como um autoconhecimento. E isso é tão libertador que eu falo, a chave da nossa, desse equilíbrio que a gente tanto busca, para mim, é esse autoconhecimento. E escrever é uma ferramenta muito poderosa. Então, eu queria que agora, vamos ver se a sua conexão volta, que você explicasse melhor sobre o trabalho lá que você tem do Florescer. Então, só para fechar aquele outro raciocínio meu lá dos homens, né? Vamos pensar nos poetas, novelistas, músicos, enfim, existe um universo. Muitas vezes, quando o homem ele entra em contato com a escrita, ele escreve mais do que a mulher. É incrível isso, né? É bem bacana isso, mas assim, que você está falando de poeta, de escritor, que a gente vê os músicos, enfim. Mas, por exemplo, eu vou te falar do convívio que eu tenho com os homens próximos, né? Marido, amigo, imagina, vou escrever, isso é coisa de. Desculpa a palavra, que isso é coisa de marico, isso é coisa de mulherzinha, isso é coisa de. Né? Enfim. E a gente sabe que não é. E é como você falou, da mesma maneira que a mulher é castrada de que sentir raiva, de que extravasar a emoção, né? A mulher é louca, tá de TPM. E o homem chorar, ele é fraco. Eu lembro de uma cena na Copa, lá que o Brasil perdeu, foi de 2014, né? Teve um jogador que ele sentou e chorou, depois lá do famoso 7-1 lá. Se não me engano, acho que é o Davi Luiz, que é um loirinho de cabelinho todo cheinho assim. Eu lembro que a imprensa cai em cima matando. Imagina como é que um homem pode, né, depois disso, mostrar essa fraqueza, que não sei o quê. Nanana. E muitos homens, não, imagina, ele é um fraco, vai ser excluído da seleção. Falei, gente, que fofo que esse menino, eu quero ir lá dar um abraço nele, porque ele mostrou que ele tem sentimento. Então, as nossas emoções estão todas aí, né? Homem só sente essa e mulher só sente essa. Nós somos seres integrados e todas as emoções, elas são inerentes a todos nós. Se é homem, se é mulher, se é criança, se é idoso, tá tudo aí, né? Exato, exatamente. E o que você estava falando, né, sobre essa questão das emoções, nós somos subjetivos o tempo inteiro. Então, eu sempre falo que parece que há uma nuvem flutuando que a gente, para onde for, nos acompanhe. Você não consegue muitas vezes ter controle, né, dos nossos pensamentos. Os pensamentos, eles muitos deles, né, eles são pensamentos recorrentes e que ficam ali o tempo inteiro. Então, Fica como que obsediando, né? A gente fala que são pensamentos obsessivos, fica obsediando a gente o tempo inteiro. exatamente. E aí, se a gente perceber, todos os nossos comportamentos, até o nosso adoecimento físico, como pano de fundo tem as emoções, né? As nossas emoções que a gente nasce com elas, né? Nós temos as emoções primárias e as emoções secundárias, né? Que vão sendo desenvolvidas ao longo do tempo, como por exemplo essa questão da ansiedade muito desenfreada, experimentada por muito tempo. Então a gente vai desenvolvendo isso daí ao longo da vida, né? E aí é importante nessa questão do autoconhecimento, quando você se utiliza do mecanismo da escrita, é como se você estivesse tendo a possibilidade de materializar algo que está desorganizado, que está flutuando. Então, se você, por exemplo, você tem um monte de coisas para fazer, muitas atividades, muitas pendências, é muito comum a gente ouvir.
nossa, eu não sei nem por onde começar. É como se você ficasse ali procurando o fio da meada para poder você ter um norte. E aí vem a questão da procrastinação. Quando não se tem o hábito da escrita e você tem uma resistência para escrever, ou você, porque você talvez não acredite no método, porque você não nunca escreveu, você não encontrou prazer nessa atividade. Então, é importante assim persistir um pouquinho, até porque a escrita é um ato de amor com a gente mesmo, porque é um Uhum. momento que você escolhe para você. E aí, quando você começa nesse movimento de se permitir escrever, ah, Lani, mas eu nem sei por onde começar a minha escrita, nem sei o que que eu vou escrever. Eu indico muito escrever listas. Começa escrevendo listas. Por exemplo, não tenho tempo. Começa durante uma semana observando a sua rotina. Olha os horários habituais, o que que você faz e repete sempre, o que é que compõe a rotina da semana, dos finais de semana, o que é que você faz regularmente. E aí você vai anotando e começa a observar. A partir desse simples exercício, né, de estar se colocando, você já começou a reservar um tempinho ali para você. Então, você vai alargando essas possibilidades. E aí a gente sabe que nós somos muito criativos. E às vezes a nossa criatividade, ela está sucumbida ali no meio daquela bagunça, daquela desordem, daquela rotina. E aí, quando você dá conta, as pessoas que lamentam por não ter tempo, vai ver aquela pessoa que sempre está dedicada à família, o esposo, os filhos, o trabalho, para o cachorro, para o papagaio, e aí vai, mas não tem tempo para ela. Então, é uma rotina de autocuidado, de autoamor. Então, a escrita É, vai isso que você está falando é bem importante, porque eu estava lendo esses dias e ouvindo escutar algumas gostoso. pessoas. Quem É, falou? é uma minha amiga, a Isa, uma Nordestina na pessoa muito veia. querida, é gostoso mesmo, é um sotaque calmo, tranquilo, bem diferente do paulista que fala acelerado, né? Eu falo bastante rápido. Então, as mulheres hoje, quando eu falo hoje, nesse momento que a gente está, elas estão assim super atarefadas. Porque as que estão home office reclamam o quê? Eu tenho que dedicar aquele período de tempo para o meu trabalho, seja 8 horas ou algumas com carga horária menor. Tem as que têm filho, tem as crianças. Então você tem que parar uma hora do dia que você tem que fazer o almoço, que é uma hora de almoço. Em uma hora de almoço, não dá pra gente fazer almoço, dar almoço para filho e almoçar e tem que voltar. Aí acaba a rotina, você já tá dentro de casa, e aí esses, o marido também tá home office, e aí vira uma bagunça. E elas estão cada vez mais deprimidas, cada vez mais ansiosas. Então, as mulheres sempre foram as que mais consumiram os remédios ansiolíticos. E a tendência é Sim, que isso aumente, o que é muito triste. Quando eu li a respeito, eu fiquei muito triste, porque a gente sempre foi muito sobrecarregada. Né? Então, a mulher tem uma crença de que ela tem que dar conta de tudo, como era a mulher na década de 50 e de 60, que ela ficava em casa, ela trabalhava em casa, de dar conta de todo o trabalho de casa. Agora, ela está de novo dentro de casa, ainda tem um trabalho de fora, ainda tem as suas questões internas que não sabe para onde extravasar. Então, a escrita, eu acredito que vem muito com relação a isso, para ajudar essa mulher que você está em casa, como fala, não tem mais como sair com a amiga, né? Quando caiu sua conexão, eu estava comentando. Hoje em dia, você não tem mais como, eu estou extravasada, eu vou sair com uma amiga, vamos sair para tomar um café. Você não tem mais. Shopping está fechado. Na casa da mãe também não dá para ir porque a mãe é mais idosa. Então, ela dentro de casa com pessoas, com os filhos, com o marido, ou mesmo a mulher que mora sozinha, ela não tem para onde extravasar. Então, eu queria que você falasse também isso, né? Dessa importância, nesse momento que a gente está, porque pelo que eu tenho ouvido, que eu tenho lido, a gente vai para um período longo ainda, né? Dessa pandemia, desse confinamento aí. exato. Então, à medida que você começa a fazer esse exercício da escrita, eu sempre indico
é o seguinte, eu vou até mostrar. Eu sempre faço assim, ó. Olha Ai, que que bonitinho. graça! Pois é, peguei emprestado da minha filha um caderninho fininho, com folhinhas, né? Eu não gosto de pautas, né? Mas como pandemia e eu É o não que ia tem, esperar, né? E é tão eu falei, engraçado também para escrever a mão livre, eu também não gosto muito de caderno com pauta, não. Porque aquilo parece que me limita. A linha, entre uma linha e outra, parece que me limita. Eu gosto de ter liberdade para fazer. Eu tenho letra grande, então para mim é difícil escrever caderno com pauta. a minha agenda, ó, ela é assim, super simples, mas ó, sem pauta. E aqui me dá liberdade para tudo, né? Então, aí peguei, tava lá, bateu aquela insônia, fiquei pensando. E eu ia começar uma jornada de escrita do Florescer. Aí eu falei, olha, tão simples, pega uma fitinha, faz uns cortes aqui, coloca a fitinha por dentro, ó. Ai, que ideia bacana, ó. Que criativo. Legal, né? Super Ai, ficou criativo. lindo. Coloquei umas estrelinhas aqui. Então, ó, super fácil. Ainda coloquei um marcadorzinho dentro, olha. Adoro esses detalhezinhos, ó, com Eu tenho pedrinhas. uma aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. É que eu tenho um caderno também, que ele também é assim, ó. Sem pauta, eu não gosto. Que aí parece que te dá liberdade para você escrever o que você quer, não é? Eu gosto, ó. Tá vendo? Aí você faz desenhinho. E esse aqui, na verdade, o que que é esse caderno aqui? Eu gosto muito de reutilizar material. Então, isso aqui foi um caderno que eu comprei, que ele tinha umas folhas avulsas, e eu falei, tá tão cheio de folhas avulsas. E aí eu recortei, mandei encadernar e ficou um caderninho, que ele fica aqui do meu lado que eu vou anotando. O meu caderno de escrita não é esse, é outro. Esse aqui é de coisas de lembretes para eu fazer durante o dia e eu vou escrevendo aqui também sempre sem pauta, ó, tá vendo? Então, assim, não precisa ter muita coisa, né? Isso aqui foi que eu reaproveitei de papel, que para ele não ficar solto, eu encadernei. E é o que ele fica aqui do lado, ai, preciso fazer tal coisa. E aí eu vou anotando as coisas que eu preciso fazer. Quem estiver assistindo aí e quiser um pequeno exercício para começar nesse caderno, Ai, coloca faz. aqui no comentário que eu quero, que eu faço rapidinho aqui. Eu já tô até, ó, com Ah, para então você. faz que eu quero. Quero saber. Então, também eu adoro essas coisinhas de papelaria, né? Aqui é um tipo um livretozinho que eu criei com os compartimentos. Eu Ó, uso a muito Regina tá dizendo o que quer, ó. O pessoal quer. Passa aí pra nós. pronto. Super simples, ó, é uma sacolinha sanfonada. Tá vendo? Olha, super facinho. Aí dentro de cada compartimento. Por exemplo, vocês vão reservar um caderninho. Se vocês quiserem pegar aí um lápis e um papel, caso não tenham caderno ainda, vão anotando. Você vai começar escrevendo. Aí assim, eu fiz um desenhinho. Aí aqui, eu sou. Aí você vai completar quem você é. Eu sou. Depois, sobre sentimentos. Eu fiz o desenhinho. Sentimentos. Como estou? Estou. E aí você vai completar a frase. Como que você está? Quais são os sentimentos? Isso aqui remete a sonhos. Eu sonho. Com que você sonha? E aí você deixa a sua imaginação fluir, né? Um balãozinho. Aqui remete a deixar Pensamento. ir. Deixa aí. Deixar ir. Desapegar. Eu desapego. Do que você quer desapegar? Agora, nesse momento de isolamento, por exemplo, né? Podem ser coisas materiais, podem ser comportamentos, hábitos inadequados. Aqui uma florzinha. Realizar. Eu realizo. O que você realiza? O que você gostaria de realizar? Só tem mais dois. Outro desenho. Agradecer. Eu agradeço. Pelo que você agradece?
E a gente sabe que a gratidão, a gente também pode agradecer por aquilo que a gente nem tem ainda, né? Aham. A nossa capacidade de co-criarmos, né, a nossa realidade. E por último, uma folhinha, celebrar. Eu celebro. O que que você celebra, né? Um pouco diferente. São parecidos, né? Celebrar e agradecer, mas é diferente, tá? Então, para Vocês estão para começar setorizar, para ficar mais fácil, né? isso, para começar, ó, por exemplo, aqui é o meu exercício. Eu fui colocando, eu sou, dei os espaços, e aí numa hora livre eu fui criando. E aí eu nem imaginava que tinha tanta coisa para falar. Então, nasceu o meu mantra especial desse momento agora, né, de quarentena. Então, para quem está sem ideia nenhuma, por onde eu começo? Começa por aí, entende? E aí você vai. Setorizar, né? Você sabe que uma vez Exatamente. eu fiz um. Até gravei um vídeo no YouTube falando dessa importância da escrita terapêutica para você setorizar. Fiz um programa lá na rádio Time Mundial. Né? Para quem não sabe, eu tenho um programa lá toda quinta-feira, 8h30. E eu fiz um. Foi no final do ano que eu fiz, para você setorizar também. Mas eu falei da parte de agradecimento. Pelo que você é grato? Ai, que nem, por exemplo, eu sou grata porque eu assisti a live hoje lá com a Sol e com a Lani e aprendi muita coisa. Então, essas coisas pequenas a gente não tem hábito de agradecer. Porque, assim, quem não sabe dar valor para 1 centavo não vai saber dar valor para 1 milhão. Então, assim, eu tô vivo, eu respiro, eu tenho que comer, eu sou perfeita, eu sou saudável, minha família tá saudável. Quando você acorda, que você começa a pensar, nossa, a gente tá tudo inteiro aqui, tá tudo vivo, né? Ai, que bom. Né? Ainda mais nesse momento que a gente sabe, né? Que tem tanta gente já passando muita dificuldade. Então, agradecer pelo que a gente tem, o universo, como a gente estava falando, né? Ele entende que você quer mais daquilo. Quando a gente reclama, você está clamando novamente. Então, a gente tem essa possibilidade de co-criar coisas fantásticas. Eu vou contar uma experiência aqui bem rápida. Há muitos anos atrás, acho que até comentei isso com a Lani quando a gente bateu um papo. É, 15, 20 anos, começou aquela história do livro O Segredo, não sei o que, tal. Na época eu ainda trabalhava com viagens corporativas, depois que foi quando eu saí, e eu comecei a ouvir a Rádio Mundial. E eu falava, nossa, mas deve ser tão bacana ter um programa lá, né? Nem era terapeuta ainda. Quando eu comecei a estudar nas terapias lá em 2008, e eu via muito o Gaspareto, e eu ficava pensando, nossa, um dia eu queria ter um programa na rádio, né? E foi. Mas sabe assim, você ficava pensando, eu ouvia muito a rádio e pensava, nossa, um dia eu quero ter um programa nessa rádio. E pensava e soltava, não ficava focada naquilo que eu queria. E o ano passado eu comecei a fazer essa coisa de escrever mesmo o que eu queria. E duas coisas que eu tava lá no papel que eu queria, eu realizei. Um era fazer um curso que eu queria com uma terapeuta, que era sobre o Theta Healing, que eu falei e eu ia fazer e fiz. E comecei a escrever. Aí ela apareceu inscrição, tinha uma última vaga lá, entrei em contato com ela, não dá, tem uma desistência aqui, você pode entrar. Então, quando a gente começa a confiar nisso, escrever também coisas que você quer, como se aquilo já tivesse sido realizado, mas não ficar ansioso. Você escreve e confia que aquilo vai vir. Se for para ser seu, vai ser. Porque o universo, né? Olha lá, ó, o universo conspirou a meu favor. Ele conspira a favor de todos nós. É que às vezes a gente não acredita. Isso é até lógico, é um pouco lógico. É assim, oi, Lourdes, que bom você estar por aqui. Ela é uma facilitadora do Florescer. É. A Lourdes, psicóloga. Deixa eu só Isso. ver uma coisa aqui, Lani, porque ó, a gente tem mais Bem-vinda. 5 minutos, senão a live vai cair, porque uma hora o Instagram, depois de uma hora, ele derruba, né? Então, a pena que a sua conexão caiu e a gente não conversou, não falou muito. Então, eu queria só aqui para a gente não desligar, Deixar. né, na cara de todo mundo, porque o Instagram ele derruba depois de uma hora. Eu queria que você falasse disso para as pessoas que quiserem entrar em contato com você, deixasse seu último Então, recado. eu tenho um projeto de escrita que chama-se Florescer, né? Inclusive, ele está aqui do meu ladinho, é, são cartas, né? Olha aí, convite, façam outra live.
Ah, vamos! Vamos! A Lani, gente, a Lani, ela acreditou no que eu falei. Lani, vamos fazer um café com a Sol? Você vai ser a primeira. E ela veio, ó. Olha só. Vai com a outra. Só a gente pode, na próxima, olha, degustar as cartas do Florescer. A gente pode brincar com isso, né? Brincar de verdade, né? Porque essa coisa lúdica que é tão gostoso. Então, brincar de verdade, é só escrever aí nos comentários, eu quero que Que a gente faz de novo. Isso, exatamente. Porque se deixar, a gente fica aqui tomando chá, entra à noite, do chá vira vinho, vira uma sopa, vira o que for. Exatamente. Então, é muito legal. É muito legal escrever, colocar no papel as emoções. Muitas vezes contar uma história com uma ordem cronológica, né, ajuda você a refletir mais e a ter clareza, né, a ligar alguns pontos importantes da sua trajetória, da sua vida, juntar, né, o passado, se voltar para o futuro, para o horizonte. Então, são coisas que você vai descobrindo pouco a pouco. Por meio da escrita. E como eu falei, é um exercício simples e que é tão valioso, que ele é tão benéfico, que a medicina chinesa me ensinou uma coisa que eu levo para minha vida. Quanto mais simples, menos energia eu gasto, mais energia eu tenho para mim. Então, assim, a gente entender que o simples é o que funciona. A gente acha que para as coisas terem resultado, elas têm que ser difíceis, elas têm que ser complicadas. E quanto mais simples for, mais o resultado a gente tem. É isso? Exatamente. Sol, muito obrigada. Eu que agradeço. As meninas, a Virgínia falou pra gente fazer de novo. A minha amiga Ira também falou que adorou, também ela quer mais. Ai, que delícia, Lani, obrigada. Ai, que delícia. A primeira que eu marquei, eu ia fazer sozinha, já tinha marcado com a Lani. Eu falei, não, a Lani vem comigo. Pois é, pena que a minha internet aqui tava meio fraquinha. Mas a gente vai fazer de novo. Eu só preciso fazer uma coisa aqui, porque eu tenho um cachorro que ele também quer aparecer, sabe? Se ele não aparece nos vídeos, ele fica triste. Falou, gente, eu sou caramelo. Olha que bonitinho. Qual que é o nome? É o caramelo. Ah, caramelo. Ele não aparece no vídeo, menina, é uma coisa. Ele fica aqui me chamando, ó. Tem que aparecer, ele quer ser estrela também. Parece que é só minha dona. Maravilhoso. Lani, obrigada. Obrigada para todo mundo que participou. Se alguém quiser saber mais desse trabalho da Lani também, ela está aí à disposição. Se alguém quiser também saber mais do meu trabalho de medicina chinesa, eu também estou aqui à disposição para quem quiser. A gente está aí, vamos marcar outras dessa para falar mais a respeito disso. Espero que a nossa live tenha contribuído para que as pessoas possam, nesse momento, entender que às vezes a gente tem uma ferramenta simples e que a gente pode usar ela a nosso favor. Não é isso? Isso. Lani, obrigada. Obrigada para todo mundo que teve. Olha lá, ó, ele quer dar. Fala tchau, pô. Fala tchau, gente. Ele quer dar tchau. Legal. Tchau, Lani. Tchau, gente. Obrigada, viu? Toma um chazinho de cidreira que para deixar a gente bem calmo, bem tranquilo, para a gente escrever com bastante clareza e bastante lucidez. Beijo, gente.